dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Na Hora Eu Chorei, Hoje Eu Ri. E aí, sentiram falta no último episódio da nossa musiquinha gostosinha de fundo, gente? Pois é, hoje estou aqui solita. Eu quem? Para você que ainda não me conhece, eu sou Aline Castilho e sou a criadora deste podcast, que vem aqui trazer para vocês histórias, causos, acontecimentos vergonhosos, tristes e quem sabe até traumáticos da minha vida e logo da vida de outras pessoas que participarão do nosso podcast, para que no momento nós possamos aprender e rir de tudo isso, não é mesmo, pessoal? Ainda estamos em época de pandemia, não é? Não mente, não é? Então, estamos aqui ainda gravando da minha casa. O último episódio, tá? Só esclarecendo que foi com a participação da Ju Campestrini. Abraço, Ju, beijinho. Ela estava na casa dela e eu na minha. Conseguimos gravar num outro aplicativo à distância, tá? Foi muito legal. Algumas pessoas, né, deram feedback falando que acharam divertido e tal. Inclusive, pessoas querendo participar. Fiquei muito feliz com isso. Adorei mesmo. Curti pra caramba, pessoal. E agora, né, nós vamos então ao grande tema, né, que várias pessoas me pediram. A infância milituda. What the fuck? Exatamente, gente, exatamente. Porque, gente, não sei se eu já comentei isso, né, mas quem me conhece sabe de algumas histórias. Eu fui uma criança muito milituda, gente. Me tornei uma adulta milituda, né? Mas ali, acho que na minha primeira infância... Pessoal, eu tô com sono, desculpa, tá? Mas hoje o dia foi puxado. Ontem eu rendi muito fazendo trabalhos, coisas que de casa. Hoje eu tô servindo pra nada, gente. Tô pior que arroz de terceira. Querendo parar com essa expressão. Então, voltando, gente, como eu estava dizendo, a minha infância foi uma infância de criança muito milituda. Porque assim, eu não sei de onde, mas sempre tive um senso de justiça. E eu nunca gostei de injustiça, de bullying, mesmo quando não tinha esse termo bullying, eu não gostava, sabe, de crianças tirando sarro das outras naquelas brincadeiras malvadas. Nunca gostei e sempre fui contra, inclusive hoje sendo professora, né? Então, vais para o bullying. Sai fora bullying, isso mesmo. Não gostamos de bullying. E quem era meu amiguinho na época de escola, lê-se Maria Aline, não é mesmo? Paras pra ela. Sabe o quanto eu era a rainha do vamos fazer isso valer, não, uma injustiça, temos direito disso e daquilo. Uma das primeiras coisas que eu lembro que aconteceu foi na primeira série. Na primeira série, gente, todo mundo sabe que a gente não pode escrever de caneta, né? Mas, como eu já era alfabetizada, muito ansiosa, quase que eu obriguei minha mãe a me ensinar a ler e escrever em casa. Então, eu já fui pro prezinho e primeira série sabendo ler. Coitado das profs, né, que tiveram que me aguentar. Uma menina com TDAH, não descoberto, hiperativa, que queria escrever de caneta, mas por regra da escola não podia, porque as crianças, né, acabam errando demais enquanto escrevem. Então, ficava naquela, prof, deixa eu escrever de caneta, prof, deixa eu escrever de caneta, prof, deixa eu escrever de caneta, mas nunca podia. Até que um dia eu perguntei pra prof, por que eu não posso escrever de caneta? Ela me explicou e disse que a regra da escola era que só a partir da quarta série, hoje quinto ano, nós poderíamos escrever de caneta. Bateu aquela bad, né? Mas fazer o quê? Tinha que esperar. Mas eu ainda pensei, deve ter mais gente que quer. E eu conversando com os coleguinhas, eu lembro que, né, a maioria falava, nossa, isso é muito legal escrever de caneta, caneta rosa, caneta verde, caneta azul, caneta roxa, olha só o mundo de cores nas canetas. Nós poderíamos deixar nos nossos caderninhos. Aí eu perguntei para minha prof, e se a maioria dos alunos quisesse, né? Ela falou, olha, talvez quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz abaixo-assinado. E eu perguntei para ela o que é abaixo-assinado. E ela me explicou o que era abaixo-assinado.
que o abaixo-assinado era a assinatura de várias pessoas que queriam a mesma coisa que eu, tinham o mesmo objetivo. Daí eu pensei, eu vou fazer isso, será que vai dar certo? E eu fui conversar com a diretora. A diretora falou que não tinha como usar caneta, né? E só se tivesse abaixo-assinado de todos os alunos assinando para acontecer algo do tipo. Mas óbvio que ela falou aquilo na brincadeira, né? Ela não falou, não levou a sério que uma menininha daquele tamanho, de 7 anos, ia fazer uma coisa dessa, né? Mas acredite só, eu quis. Sim, eu fui atrás, gente. Não adianta, eu era tinhosinha. Aí, o que eu fiz? Eu peguei várias folhas de caderno e resolvi passar de sala em sala, pedindo licença para os profs, explicando por que eu estava lá na sala e explicando para os alunos o motivo, né? Qual era o objetivo daquilo. Aí, eu expliquei, falei, pessoal, quem quer escrever de caneta? E daí todo mundo levantava a mão. Eu falei, então, eu sou a Aline, do primeiro G, vim aqui falar com vocês. Quem tem vontade e apoia que a gente escreva de caneta na primeira série, vai escrever o nome aqui. Quem não sabe escrever seu nome ainda, coloca o dedão do lado. Eu vou riscar o dedão para ficar a tua impressão digital e eu assino seu nome do lado. Gente, foi um sucesso. Pensa, eu estava na primeira série G, para você ter uma ideia do quanto tinha de turminhas de primeira série. E sim, todas as crianças assinaram ou marcaram o dedão, gente. Aquilo foi, nossa, assim, uma realização de um pequeno sonho meu como criança, né? Então eu pensei, nossa, eu consegui, deu tudo certo, foi maravilhoso. Aê, comemorei muito. E levei lá para a diretora, toda metida adulta, e falei, o negócio é o seguinte, se você não deixar a gente escrever de caneta, você vai ser injusto, porque todos os alunos da primeira série votaram pra gente poder escrever de caneta. A diretora, a gente deu muita risada, riu muito disso daquilo, mas no fim ela achou uma graça, né? Ela achou muito legalzinha a minha iniciativa e falou, não, eu vou deixar vocês usarem. Ela deixou a gente usar naquele ano caneta, conseguimos, né? Com muito esforço meu, e nós conseguimos usar então caneta, gente, naquele ano. Isso foi maravilhoso, porque assim, eu fiquei muito famosa no colégio, né? E eu falava que eu ia ser presidente do Brasil, que eu ia liderar muitas coisas e tal. Outro episódio de ser uma criança milituda é que eu tinha muita pena, compaixão, empatia pela dor dos outros, sabe? Então eu ficava muito para baixo quando eu via alguém sofrendo, sendo injustiçado com outras coisas. Por exemplo, as crianças, bom, quem nunca teve, né? Eu até contei no nosso primeiro episódio sobre piolho. E por incrível que pareça, algumas crianças não tinham piolho. E aí, essas que não tinham, meio que isolavam as crianças que tinham. E eu, com piolho também, acho que foi até por isso que eu peguei piolho, acabei convidando para ser meu amigo essas crianças que tinham muito piolho, as crianças que eu sabia que eram mais pobres da escola, do prezinho, as crianças que tinham alguma deficiência, né, física. Então, assim, eu tinha amizade com vários tipos de crianças, gente. Eu agregava todos, sabe? Abria os bracinhos e vinha todo mundo para ser meu amigo, que eu chamava todo mundo. Criança negra que sofria racismo também, apesar de que eram poucas na minha escola, mesmo sendo um colégio de periferia, né? Mas eu chamava criança recém-transferida, que não tinha amigo. E uma dessas crianças que eu botei no meu bonde, foi na segunda série, foi a minha melhor amiga de infância, a Maria Aline, que vocês já ouviram falar dela algumas vezes aqui no podcast, né? Maria Aline, na segunda série, quando a gente tinha 8 anos, ela veio transferida do Rio Grande do Norte, gente. E como todo mundo sabe, né? Lá pro norte e nordeste, o sotaque é totalmente diferente da gente aqui do sul, principalmente do Paraná. E alguns hábitos também são diferentes, né? Porque cada região tem seus costumes, seu jeito de falar, né? E seus modos diferentes. E quando ela chegou na segunda série, eu lembro que tinha uma menina muito idiota que ficava rindo dela porque ela usava aqueles cadernos grandes, universitários. E aqui a gente usava sempre caderninho pequenininho, né? E esse menino ficou rindo dela, falando, que tipo, olha esse caderno aí e tal. E eu já fui lá defender ela. Nem tinha falado com ela direito. Eu falei, você tá falando o quê do caderno, meu filho? Cuida da tua vida. Deixa o caderno dela e parte o saco dela. E ele também pegou no pé dela por causa do sotaque dela, né? Que é um sotaque característico. Eu também fiquei com muita raiva. Eu falei, não vai falar nada não, porque você não sabe nem falar. Ela tá falando certo e do modo que ela fala lá de onde ela veio. Então, assim, eu fui
agarrando amizade nela, sabe, gente? Sem nem saber o nome direito. E eu lembro que eu fui lá, perguntei o nome dela e falei, esquece a minha amiga e tal, a gente virou amiga, gente. Desde aquele dia foi um encarne as duas, sabe? E eu sei que, nossa, eu ficava muito triste, sabe? Quando eu via alguma coisa errada na escola, assim. E apesar de que a minha maneira, às vezes, de combater a injustiça ou combater o bullying era um pouco grosseira. Porque eu, né, eu falei, né, que agregava no meu grupo as crianças que eram pobrinhas, mas eu era muito pobre também. Então, assim, eu tinha 2 blusas de frio só. Uma era de lã e passava muito frio, porque ela era feita em casa, minha mãe tinha feito, e quando tava frio e ventava muito. Quando eu era criança, aqui na nossa cidade, venta, Cascavel. E no frio, gente, eu passava muito frio na escola. E eu tinha só, tipo, uma calça de moletom, que já era pequena, porque eu tinha crescido, e uma calça de uniforme de um colégio particular, que meu avô era guarda desse colégio. E a gente ganhava os uniformes antigos dos alunos. Então, eu usava isso na escola. E eu lembro, assim, que eu não tinha lancheira, eu não tinha dinheiro pra levar danoninho, chocolate, sabe? Essas comidinhas dos anos 90 ali, que todo mundo gostava, né? Yo-yo cream e tal. E vinha um menino, sabe? Bom, não só menino, meninos e meninas que vinham tirar sarro de mim. Nossa, eu ficava muito triste. Eu lembro que um dia meu pai falou assim pra mim, minha filha, já que você não tem dinheiro, nós não temos dinheiro, quando alguém vier te humilhar com alguma coisa, você tenta achar algo pra rebater. Você vai criticar com uma outra coisa que a pessoa não tenha. E que de preferência machuque muito essa pessoa, que nunca mais ela vai tentar te humilhar e te fazer de boba. Eu peguei isso pra vida, gente. Pra vida, foi um conselho bom e ruim que o meu pai me deu. Então, eu lembro de um menino que a mãe dele, isso no prezinho, eu lembro de um menino que a mãe dele, eu não lembro agora direito se ela era garota de programa ou se ela trabalhava num bordel, gente. Então era assim, eles falavam alguma coisa, você tem, né, porque na moda era falar de cabelo cacheado, cabelo ruim, você tem cabelo ruim, eu falava, eu tenho cabelo ruim, mas pelo menos, né, a minha mãe fica em casa, não trabalha vendendo o corpo dela pros outros. Então era, uou, turn down for what? Eram umas coisas assim que eu falava pras crianças. Tinha um outro menininho também, que ele era muito metidinho, ele tinha a lancheira, gente, da Tartaruga Ninja. Eu não lembro o nome dele, se era Vitor ou se o nome dele era Robson. Eu lembro que tinha um Robson e um Vitor no meu prezinho. E ele falou, você é piolento, você tem cabelo ruim e tal, tua mãe nunca veio na escola, não sei o quê, porque minha mãe tinha fobia social, então só meu pai ia na escola. Eu falei, cala a boca, eu tenho piolho, eu tenho mãe, mas pelo menos a minha mãe tá viva. Você nem mãe tem, tua mãe morreu. Uou! Era muito malvada, gente, uma criança. Muito malvada mesmo, meu Deus do céu. E, gente, era tudo desse nível, sabe? Então, assim, aconteceu de errado por quê? Por que foi isso? Quando? Por quê? Sabe? Eu lembro que quando eu participei também no curso de oratória, isso era já na 4ª série, então eu já tinha 10 anos. Muito perfeccionista, tipo Lisa Simpson. Eu concorria demais com os alunos. O Diogo que estudava comigo sempre concorria com a melhor nota, né? E quando eu participei da oratória, na verdade eram as primeiras seleções para chegar concorrendo ao municipal. Eu, né, no colégio aqui, acabei empatando, foi um empate técnico, se não me lembro, com uma outra menina, que ela morava na área rural e estudava no colégio. E eu achava ela muito inexpressiva. Ela sabia o texto quase de cor, assim como eu, mas ela não fazia gestos. E eu já totalmente expressiva, com a cara e mão. E um dos jurados falou que não ia votar em mim porque eu fazia gesto demais. Gente, depois que acabou o concurso, eu fui tirar satisfação com ele. Falei, como assim? Faz gesto demais. Você já apresentou texto alguma vez na sua vida? Você sabe o que é decorar um texto de 2 páginas, escrever um texto com um argumento desse, como eu fiz? Me achava, né? Imagina, Lisa Simpson. Duvido que você tenha capacidade de fazer um texto como esse, decorar o texto e interpretar o texto. Então você não pode. Não, eu me recuso a aceitar essa nota que você me deu. Ele tinha me dado tipo um 7,5, sabe? Eu fiquei muito bravo com ele. E como todo adulto, que não, né, dá crédito nenhum para criança, ele achou engraçado e falou, menininha, você ainda vai se estressar muito sendo desse jeito, querendo mudar a opinião dos outros. Eu falei, não é mudar a opinião, você tá errado, eu tô certa. E ainda aquela mania, né, de achar que só eu tô certa. E não deu outra, gente. Eu não ganhei, fiquei como 2º lugar. A gente foi pra semifinal representar o colégio, pras finais, né? E essa menina que ficou